Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Eric Mota, falo direto aqui de Brasília e Bolsonaro em 2019 entrou em conflito com a agenda anticorrupção. O governo foi eleito para acabar com o toma lá da cá, mudar tudo que está aí e combater a corrupção, mas segundo a entidade Transparência Internacional, o governo não tem cumprido pelo menos esse último objetivo. Ele não tem combatido a corrupção e para te mostrar o porquê que isso tem acontecido, eu elenquei os casos de interferência do Palácio do Planalto nos órgãos de combate à corrupção e também dos casos envolvendo pessoas muito próximas do presidente da República. Antes de mais nada, nossas redes sociais estão todas na descrição do perfil, me segue lá, nos segue por lá pra gente poder dialogar, Twitter, Instagram, Facebook, todos na descrição desse vídeo. Aqui do lado está o botão de se inscrever, aqui embaixo, se inscreve, deixa seu comentário no final e assista esse vídeo até o final, antes de você sair correndo, responder, assista até o final que eu vou trazer caso a caso exemplo do que eu estou falando. Bem, a Transparência Internacional desde 2012 ela adotou uma metodologia que mostra como funciona o combate à corrupção e principalmente a percepção de corrupção que a população tem, né, do governo, ou seja, aquele tipo de corrupção que torna-se pública, certo? Pois bem, desde 2012, quando essa série histórica começou, o Brasil apresentou nesse ano e em 2019 e em 2018 os piores índices de toda a série histórica. Bem, então eu vou relembrar para vocês alguns dos casos aqui. A própria Transparência Internacional apontou como sendo motivo para termos esse vergonhoso recorde, certo? Outros eu vou trazer para vocês que a transparência não demonstrou, mas o Congresso em Foco elencou os principais casos envolvendo ou corrupção ou interferência em órgãos de controle de corrupção por parte do presidente Jair Bolsonaro. Bem, em agosto o presidente trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O Bolsonaro falou que era por questão de produtividade, mas a Polícia Federal logo foi a público e falou que é mentira, que o próprio Saad, o próprio Ricardo Saad, que era o superintendente, tinha pedido para sair um pouco antes. O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal de São Paulo, na época, afirmou que o presidente age com desrespeito e atenta contra a autonomia da Polícia Federal. Vale lembrar que, sob o comando de Saad, a Polícia Federal deflagrou importantes fases da Operação Lava Jato no Rio, que implicou políticos, empresários e doleiros, e sem contar um detalhe, o combate a milícias. Diversas operações contra fortes milicianos no Rio de Janeiro eram comandadas por Saad. Bolsonaro o tirou de lá então, falando que era falta de produtividade, porém tem um outro lado, Saad tinha pedido para sair, agora o porquê que Saad tinha pedido para sair, fica aí o mistério. Mas em 2019, Bolsonaro também comentou por diversas vezes o desfecho de investigações federais, demonstrando que ele tinha informações privilegiadas sobre essas investigações. Ele falava, antes de acontecer, o que viria a acontecer, e isso gerou muitas críticas quanto à autonomia que o governo estava dando à Polícia Federal. Ele também, o presidente, fez muitas críticas contra a Polícia Federal, principalmente quando seus filhos eram alvos de operações, ou, por exemplo, no caso envolvendo Adélio Bispo, Bolsonaro não gostou ali do desfecho da investigação e criticou diretamente a Polícia Federal. Jair Bolsonaro também interferiu na Receita Federal. O mandatário determinou a substituição do superintendente do órgão no Rio de Janeiro e dos delegados da Receita de Porto do Itaguaí e da Barra da Tijuca. E o próprio presidente falou o motivo. Ele confessou que ele tinha uma insatisfação com a Receita por questões pessoais, porque eles tinham feito uma devassa nas contas dos seus familiares lá no Vale do Ribeira. Falando em Vale do Ribeira aqui, eu não vou nem citar o caso da Val do Açaí aqui hoje, tá? E a escolha também do Procurador-Geral da República, o PGR, né, Augusto Aras, também gerou muitas críticas, porque, vamos lembrar, Augusto Aras não estava dentro da lista tríplice feita pelos procuradores do Ministério Público Federal, uma lista que vinha sendo respeitada há muitos anos. Bolsonaro não respeitou e não é também uma obrigação, mas era uma cordialidade que os presidentes vinham fazendo para com o Ministério Público. Bolsonaro não seguiu e os procuradores falaram que
a escolha de alguém fora da lista tríplice contraria uma tradição democrática. Vale lembrar que a escolha dentro da lista tríplice não está na Constituição, era apenas um favor, né? Um bom gesto que os presidentes vinham fazendo há muitos anos já para com o Ministério Público. E vamos entrar agora nos casos de corrupção envolvendo familiares, pessoas próximas ao presidente da República. O presidente é cercado de pessoas com casos assim. O ministro do Turismo, por exemplo, Marcelo Álvaro Antônio, é suspeito de coordenar um esquema de corrupção ali para ter caixa 2 durante as eleições do PSL em 2018. O caso segue sendo investigado. Diversas testemunhas têm citado o nome de Marcelo Álvaro Antônio como sendo parte ali de todo um esquema de corrupção dentro do PSL de Minas, que foi o partido que inclusive elegeu o Jair Bolsonaro, mas Bolsonaro não tirou até agora, mesmo tendo rompido com o PSL, Bolsonaro não tirou Marcelo Álvaro Antônio do Ministério do Turismo. Então, mesmo ele estando envolvido em possíveis esquemas de corrupção, ele continua no órgão e Marcelo nega todas as acusações. Vai lembrar que o ministro-chefe da Casa Civil, o braço forte Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, já confessou ter recebido da JBS em 2017 R$100 mil de caixa 2. Onyx se disse arrependido e mesmo tendo esse caso aí, tendo tido forte e negativa repercussão, Bolsonaro o convidou para o cargo, o manteve do cargo depois que a mídia relembrou o caso e ele continua até hoje muito próximo ao presidente como ministro-chefe da Casa Civil. Carlos e Flávio Bolsonaro, filhos do presidente da República, também têm seus nomes envolvidos em suspeitas de corrupção. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem indícios de que Flávio e sua esposa, Fernanda, compraram imóveis em Copacabana no valor de R$ 638.400. O pagamento teria sido feito através de dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Você tem R$600 mil em dinheiro vivo? Flávio a priori tinha. E esse dinheiro, segundo a polícia, segundo as investigações ali do Ministério Público, teria vindo da rachadinha comandada por quem? Fabrício. Lembra do Fabrício Queiroz? Pois bem, as rachadinhas comandadas por ele no gabinete do Flávio, lá quando ele era da Alerj, teria gerado essa grana que foi paga, dinheiro vivo no apartamento, vendido depois para lavagem de dinheiro, é o que diz o Ministério Público. Já o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, também é alvo de uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que aponta irregularidades também no gabinete, também envolvendo rachadinha, mas o Ministério Público ali não explica direito como que teria acontecido tudo. Acontece que os dois filhos do presidente negam tudo, o próprio presidente nega tudo e todos dizem que tudo isso é para atingir o presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar o mapeamento feito pelo jornal O Globo, que apontou que desde 91, quando hoje presidente da República e na época deputado federal, e todos seus filhos começaram a ganhar cargos públicos, eles colocaram 102 familiares ou pessoas muito próximas ali, né, nos seus gabinetes, com uma relação, então, pessoas com relação entre si dentro da família em seus gabinetes ali, o que apontaria também a algo ilegal, certo? A impessoalidade na gestão pública, e você não pode, como todo mundo bem sabe, empregar parentes, correto? Mais recentemente foi revelado pela Folha de São Paulo o caso, que eu já falei aqui, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, do seu secretário Fábio Van Garten. O Fábio recebe dinheiro de empresas que ele repassa recursos do governo. Como assim? Ele tem uma empresa de comunicação e ele como chefe da SECOM, ele paga para algumas empresas ou criarem peças publicitárias ou veículos de comunicação veiculares peças publicitárias, certo? Acontece que muitas dessas empresas que recebem dinheiro do chefe da SECOM, repassa parte desse dinheiro porque elas contratam a empresa do chefe da SECOM. Ele diz que não tem nada de ilegal, apesar de que uma das suas clientes virou a principal empresa a receber dinheiro de publicidade do governo, coisa que não acontecia antes. Recebeu 36% em 2019, a mais do que recebia em 2018. Fábio nega que exista conflito de interesse. Bolsonaro mantém ele também no cargo. Sempre que o clã Bolsonaro é questionado sobre esquemas de corrupção, o presidente e seus filhos e também parlamentares aliados dizem que essas denúncias são apenas para impactar, prejudicar o governo.
Bem, agora eu trouxe aqui quase 10 minutos de denúncias de esquemas de corrupção ou de casos em que o presidente da República interferiu em órgãos de controle contra a corrupção. E agora cabe a você que está assistindo fazer aí a sua leitura e eu quero saber a sua opinião. Independente do apoio que você possa vir ou ter ou não do governo de Jair Bolsonaro, independente do que o presidente Jair Bolsonaro possa estar fazendo ou não de bom para o país, quero saber sobre o caso de corrupção, não dos governos passados, que nós estamos falando do governo presente. Tá? Porque muitas pessoas, quando a gente fala em caso de corrupção, cita os governos, por exemplo, do PT, certo? Só que assim, o governo do PT já está sendo investigado e já não está mais no poder. Eu quero saber do atual presidente da República, ok? O que você tem a dizer sobre os casos envolvendo o atual presidente da República? É claro, se quiser criticar também os governos passados, fica à vontade, mas o caso em questão hoje, dia 23 de janeiro de 2020, é envolvendo o atual presidente da República. O que você tem a dizer sobre os casos de corrupção ou de interferência contra órgãos de controle da corrupção envolvendo o presidente Jair Messias Bolsonaro? É essa opinião que eu quero saber aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Repito, as nossas redes sociais estão todas na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal, estamos chegando a 10 mil inscritos. Faltam menos de 30 inscritos para chegarmos aos 10 mil inscritos. Então se inscreve aqui, clique em gostei, deixa seu comentário e, é claro, nos segue nas redes sociais. A gente volta aqui a qualquer momento com novas informações. Abraço!